E aí galera, tudo bem? Bom, agora é segunda-feira, perto do meio-dia mais ou menos. Tô aqui num parque de Curitiba, moro em Curitiba. E me veio na cabeça o tema, por que eu decidi começar a fazer trade, tá? E eu aqui no parque me fez pensar que um dos objetivos que me fez começar com isso foi exatamente poder ter esse momento. Meio-dia, segunda-feira, eu não estou preso à minha casa, ao local que eu estou, à minha empresa. Eu acredito que esse foi o principal motivo que me fez escolher essa profissão, tá? Mas não foi só por isso. Mais ou menos lá para 2013, 2014, eu tinha bastante problema de falar com os outros, de me comunicar, era muito tímido. Até hoje eu sou um pouco tímido ainda, mas acho que hoje em dia eu consegui superar boa parte disso. Mas eu queria achar uma profissão que eu pudesse trabalhar de casa e que eu não precisasse me comunicar o tempo todo. Então, pesquisando na internet, eu tinha internet desde criança, me veio esse, esse caminho do mercado financeiro, que era com o trading. Né? Naquela época quase não tinha conhecimento sobre isso, não tinha muito curso só sobre esse assunto. É, os temas que tratavam sobre day trade eram muito menos específicos do que são hoje. Cursos sobre trade naquela época também era quase nulo, e os que existiam eram bem caros. E plataforma então nem se fala. Então você pega o Profit Pro que hoje você tem de graça, naquela época era muito mais difícil você conseguir, e de graça nunca ia ser bem caro, inclusive 500, 600 reais a mensalidade do Profit Pro. Tô num parque, tá? Então se eu fazer assim, ó, é porque tem mosquito aqui à minha volta. Naquela época era 500, 600 reais a mensalidade do Profit Pro, e o que era, para mim, naquela época que tava no ensino médio ainda, era bem complicado de conseguir, né? Mas enfim, eu consegui começar a estudar nesse tempo. Comecei estudando análise gráfica, né, que acho que a maioria começa por isso. E lá para 2015, mais ou menos, quando eu terminei meu ensino médio, terminei no ano de 2015, eu entrei no caminho da faculdade. Vou fazer a faculdade, porque eu acho que é o caminho certo para mim. Todo adolescente meio que pensa isso, né? Em 2016 eu fiz o curso de pré-vestibular e pensei em fazer economia, porque era uma área de mercado financeiro também. Poderia ter mercado financeiro no curso. Vou pausar. Tava no cursinho nessa época, como eu falei. Tem um cara correndo muito engraçado ali agora, eu dei risada. O cara correu muito rápido. Aí eu comecei no cursinho em 2016. Em 2017, final de 2016, eu fiz o vestibular da Federal aqui do meu estado do Paraná, tá? Passei em economia. E em 2017 comecei a estudar economia na Federal do Paraná. E cara, foi uma decepção muito grande pra mim. Não me via fazendo aquele curso até o final, não me via trabalhando com aquilo, e eu inclusive tinha um estágio para fazer no próximo ano, em 2018, né, no Itaú, ia começar como trainee do Itaú, e não quis continuar, simplesmente desisti da ideia. E nesse meio tempo eu ainda estudava day trade, eu ainda tinha esse sonho de seguir com isso, de seguir carreira com trading. Só que como eu disse, nessa época o conhecimento de trading era muito escasso. E lá para 2018, por aí que foi começar a ficar um pouco mais famoso. Foi começar a ter, por exemplo, o curso do André Antunes. Antes disso tinha, só que era muito caro o curso dele. E nesse tempo, 2017, 2018, foi quando eu comecei a estudar tape reading. Que eu encontrei o André Antunes, né, que foi o cara que me ensinou nesse período. E eu comprei o curso dele, o curso Sigma lá que ele lançou nesse período, nessa época. E foi aí que eu comecei a gostar mesmo de fluxo e focar nisso, tá? Mas eu acho que com o passar do tempo, eu percebi que a minha escolha de escolher de trading somente para não me comunicar acabou que caiu por terra, porque hoje eu estou aqui me comunicando com você, então isso não faz sentido mais para mim hoje em dia. Então lá para 2018, 2019, eu percebi que eu não conseguiria operar se eu não primeiro evoluísse dentro de mim. Então primeiro eu liberasse um pouquinho da minha ansiedade, liberasse um pouquinho da forma como eu era muito imaturo, né? Eu praticamente, como eu cresci com fobia social, eu não tive experiência de vida praticamente nenhuma, né? Nula. Então, imagina um menino de 18 anos, 19 anos, e operar no Profit Pro lá, tape reading. Eu sabia a técnica, mas não sabia como aplicar. Não tinha emocional para isso. Então, eu ficava ansioso, não entendi porquê. Fazia operações erradas, não entendia que eu estava errando. Eu acho que todo trader passa por isso no começo, né? Mas acho que pra mim foi mais difícil ainda, porque como eu não tinha experiência nenhuma do que eu tinha que fazer, não tinha nenhum tipo de referência pra mim também na minha família ou algo assim, foi muito mais difícil pra mim evoluir e sair desse caminho.
E também eu acho que os cursos dessa época não tinham muita prática, sabe? Era mais um negócio meio teórico, assim, de você estudar a teoria, a prática era pouca mesmo. Não tinha, por exemplo, alguém ensinando você, ó, você vai clicar aqui, você vai fazer isso na plataforma, você vai estudar isso, você vai fazer Reaper dessa forma. Não tinha. Era simplesmente aulas teóricas grandes e longas, que faziam muito sentido, ensinava bastante coisa, mas não ensinava a aplicar aquilo. Então eu acho que até hoje em dia tem esse problema ainda com o tape reading, com fluxo de ordens. A maioria, assim, somente a teoria não mostra pra você o que você precisa realmente fazer na hora de entrar na tela lá, e agora, o que eu faço? Como é que eu clico? Então eu acho que pra mim foi mais difícil lá pra 2019, por aí que eu tô falando nesse período, mais ou menos, sabe? Aí 2020 eu conheci o Herman Greb, tá? Acho que a maioria de vocês que me conhecem me conheceram por ele, né? Eu entrei como aluno na sala dele lá, ele gostou de mim, eu curti também as ideias que ele tinha, comecei a dar aula lá na arena dele. No começo eu não dava aula, né? Era muito tímido, mas logo eu percebi algo que eu teria que enfrentar, que era justamente a forma como eu comunicava com o mundo, a forma como o mundo me via também. Então, eu enfrentando todo esse processo de me comunicar melhor, de ser menos tímido, de enfrentar minha ansiedade, me fez melhorar no trading. Porque eu acho que o trading ele não mostra, não é que ele vai te fazer ter ansiedade, mas ele só vai mostrar que você tem, na verdade, né? Que quando você vai operar, você comete um erro emocional, você faz trade de vingança, por exemplo, dificilmente aquilo é culpa do mercado, mas algo que você trouxe de fora. E demora às vezes pra gente perceber que isso realmente é algo da gente, e demora pra gente assumir que a gente tem algum tipo de problema, e demora mais ainda pra gente passar por cima disso, né? E às vezes até hoje, às vezes eu sinto algumas coisas assim. Então, só que o que muda então de alguém que tem mais experiência, passou por isso, para quem está começando agora? Acho que o que muda é o seu entendimento sobre si mesmo, a consciência que você tem sobre si mesmo. Então, por exemplo, alguém está começando agora a operar, o cara está lá operando, comete um erro, e o cara que está começando agora, ele não vai entender o motivo que ele errou. Primeiro porque ele não assumiu para ele mesmo que ele tem algum tipo de problema, de ansiedade, de algum tipo de problema psicológico, tipo de falta de foco, de concentração. Também é algo muito, algo que meio que atrapalha bastante na hora da sua evolução, tá? E, cara, alguém que tem mais experiência, ele vai entender que aquele dia ele tá mal, e ele não vai operar. Então, eu acho que a principal diferença de quem tá mais tempo nisso e quem tá menos tempo é isso, tá? Mas enfim, voltando ao meu caminho. No meu caminho, lá em 2020, eu percebi que eu teria que enfrentar isso porque eu não era consistente ainda. Eu sabia operar, como eu te disse, sabia operar, sabia o que eu estava fazendo, mas na hora de aplicar aquilo que eu sabia, eu não conseguia. Primeiro porque eu tinha muitos problemas para lidar, não assumi para mim mesmo que eu tinha esses problemas. Então foi a partir de 2020 que eu fui realmente sair para o mundo, digamos assim. E essa forma como eu saí para o mundo, de me forçar a me comunicar, a dar aula do que eu sabia, me fez evoluir 5 anos em menos de um ano. Porque me fez tanto forçar a falar, que era um problema que eu tinha muito grande, não conseguia conversar com ninguém, era muito tímido, não conseguia me expressar. Isso atrapalhava totalmente a forma como eu via o mercado, porque se você quando eu não falava muito, era muito tímido, era muito por questão de ansiedade, tá? E o mercado causa muita ansiedade na gente. Quando a hora que você vai operar, você fica ansioso. Quando você posiciona essa ordem, você fica ansioso. Quando você vai sair do trade, você fica ansioso. Por fluxo é muito mais ainda, porque você precisa estar ali o tempo todo focado no que você está fazendo, quando você vai entrar, quando você vai sair, porque você entrou, porque você saiu. Então é uma forma de operar que exige muita concentração, exige muito foco. E se você ficar ansioso, você vai ter meio que um julgamento muito errado sobre o que você está fazendo e vai fazer cagada. Então, eu enfrentar o mundo de peito aberto, como eu enfrentei lá em 2020, me fez ter coragem para na hora de operar ficar menos ansioso. Então eu acho que se você está enfrentando isso agora e você se identificou com alguma coisa do que eu falei, talvez seja a hora de você sair pro mundo, tá? De você falar mais, de você fazer terapia, nem que seja, tá? Porque eu fiz 2 anos de terapia nessa época aí. Porque um problema de ansiedade, um problema de falta de foco, de concentração da sua vida pessoal, vai te causar
problemas gigantes no mercado. Pode te fazer perder muito dinheiro, pode te fazer cometer erros grotescos, assim. Já vi casos de gente que vende apartamento para operar e perde tudo. Já vi casos de gente que pega empréstimo para operar e perde tudo também. Isso é por quê? Primeiro é que a pessoa tem uma ganância muito grande, acha que aquilo vai resolver a vida dele, né? Mas não vai. E segundo, porque quer resolver a vida rápido, né? Tem muita ansiedade para ganhar muito dinheiro rápido. E isso se vende para você, se criou essa cultura de que é algo rápido, mas não é. Então, se você está enfrentando por isso ou ainda não passou por isso, melhor ainda que você não passou, aproveita e cuida de você primeiro. Acho que faz um exercício físico, leia livros. Então, não precisa ser aquela pessoa que lê muito, né? Eu também não leio muito, mas é importante você ter o conhecimento sobre quem você é, sobre ser mais consciente sobre si mesmo, para que na hora que você for operar, você sentir alguma coisa, você entende o que você está sentindo. Você, eu me senti ansioso aqui por causa disso, disso, disso. Senti que eu operei mal por causa disso, disso, disso. Isso vai fazer muita diferença para você, porque na hora que você for cometer esse erro, você vai entender que você errou de imediato, o mercado te mostra rápido que você está errado, e se você assumir rápido que você está errado, você vai perder menos dinheiro, e eu acho que no day trade dura mais quem perde menos dinheiro, tá? Então, eu queria dar esse recado para vocês. Deixe seu comentário aqui se você se identificou com alguma coisa, se inscreva no canal, tamo junto.